Só um minutinho, só começar a gravar aí. Ainda não, ainda está aqui. Pronto. Pois tá, pessoal. Então, como ninguém tem nada contra, tá? A gravação da aula, vou gravar a aula e depois disponibilizar para que vocês possam assistir aí em outro horário quando quiser. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá, né? A gente está estudando um pouco sobre matriz, né? A gente já viu alguns conceitos de matrizes, né? Alguns tipos de matrizes, né? As matrizes linha, coluna, e a gente vai dar uma revisãozinha sobre hoje do que a gente já viu até então, tá? Matriz, né? Matriz é uma grande tabela, tá? É uma tabela, no caso, pode ser pequena também, enfim. É uma tabela que ela está disposta, ou seja, organizada em linhas e colunas, tá certo? Então, uma tabela que está em linhas e colunas, que pode ser observada em linhas e colunas, a gente chama ela de matriz, né? Geralmente, quando a gente está falando de matriz, a gente organiza ela dessa forma aqui, ó, tá? E separa ela aqui, ó, com colchetes, né? Então, coloca esses elementos dessa tabela entre colchetes ou entre parênteses também, tá? Também pode ser dessas duas formas, entre colchetes ou entre parênteses, sem problema. Ok? Bom, então a gente já viu isso daí, tá? Então, esses elementos, né, de uma matriz, a gente sempre representa ele da seguinte forma. A gente representa os elementos da forma A, I, J, né? Onde esse I aqui, esse I, ele representa a linha que esse elemento faz parte. Então, esse elemento, esse I, representa a linha. Já esse J, ele representa a coluna, né? A coluna que esse elemento, ele faz parte, tá? Então, se eu quiser falar com vocês, ó, me diga aí qual é o elemento que está na primeira linha, então, e segunda coluna. Então, seria o elemento, ó, A, primeira linha, segunda coluna, tá? Então, esses números aqui vai representar a linha e a coluna do elemento. Então, a matriz, ela está disposta em linhas e colunas. Vamos supor que se essa matriz aqui, ó, é uma matriz que tem uma, duas, M, ó, porque o primeiro número representa a linha. Então, aqui, ó, primeira linha, segunda linha, aí aqui tem várias linhas ocultas, até a última linha, que é a linha M. Então, ela tem M de Maria linhas por, né, colunas agora, ó. O segundo número representa a coluna. Essa daqui é a primeira coluna, essa daqui é a segunda coluna. Aqui tem várias colunas ocultas. A última coluna, ó, é essa daqui que é a coluna N de navio, tá? Então, uma matriz, ela está disposta em linhas e colunas. O número de linhas pelo número de colunas, ou seja, M por N, né? Nesse caso aqui, como é uma coisa genérica, isso aqui significa o tipo da matriz. É uma matriz de que tipo? 3 por 2. Se for uma matriz do tipo 3 por 2, é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, é dessa forma aí que a gente identifica, tá, as matrizes. A gente já viu também, né, na aula, que a gente viu alguns tipos especiais de matrizes, né? A matriz linha, que é uma matriz que tem uma única linha, tá? Então, se eu pegar aqui uma matriz A, ó, uma matriz A da forma 1, 2, 4 e 6. Essa matriz aqui é uma matriz de que tipo? É uma matriz do tipo que tem quantas linhas?
uma linha. Uma linha por quantas colunas? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 colunas. 1 por 4. Então, ela é uma matriz que tem apenas uma única linha? Sim. Se ela tem apenas uma única linha, ela é chamada de matriz linha. Ok, pessoal? Vocês entenderam isso aí? Então, giro isso aí no vídeo, né? Sim, sim. Tá. A gente só vai dar uma repassadinha aqui rapidinho, tá? Já se for uma matriz coluna, tá? Uma matriz coluna, ela tem uma única coluna, tá? Então, se aqui for 2, 4, 6, é uma matriz que tem quantas linhas? 1, 2, 3 linhas por uma única coluna. Uma coluna. Então, como ela tem uma única coluna, ela é chamada de matriz coluna, tá certo? Já uma matriz, ela é chamada de matriz nula, né? Ou seja, representada por um zero ou um OR, assim, tá? Se todos os elementos dela forem nulos, ou seja, forem iguais a zero, tá? Então, essa matriz aqui, ó, ela é uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. Todos os seus elementos são iguais a zero. Logo, ela é uma matriz nula, tá certo? Bom, outro tipo de matriz que a gente viu foi chamada de matriz quadrada, né? Matriz quadrada. Uma matriz ela é chamada de matriz quadrada, né? Se o número de linhas for igual ao número de colunas. Sempre que o número de linhas for igual ao número de colunas, este número vai ser chamado de ordem, tá? A ordem da matriz. Por um exemplo, essa matriz aqui ela é uma matriz que tem quantas linhas? 3 linhas por 3 colunas. Uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, né? 3 por 3. Então, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, é uma matriz quadrada, né? De ordem 3, tá? Então, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3. Esses números que fazem parte dessa diagonal aqui, ó, né? Esse aqui é uma matriz quadrada, ela tem 2 diagonais. Essa descendo e essa aqui subindo, tá? Então, essa diagonal aqui que está descendo é chamada diagonal principal. Essa diagonal aqui que está subindo é chamada de secundária. Tá? Diagonal principal e diagonal secundária. Ok? Tranquilo até então? Beleza. Bom, existe também a matriz diagonal, tá? A matriz diagonal, ela por sua vez tem que ser uma matriz quadrada, tá? A matriz diagonal, ela é uma matriz quadrada, tá? Então, vou chamar aqui de uma matriz D, ou diagonal. O que significa uma matriz ser diagonal? É aquela em que os elementos da diagonal principal, né, existem aí, sei lá, e podem até algum deles ser zero, tá? Ou serem zero. E todos os outros elementos que não fazem parte da diagonal principal são todos zero, tá? Então, aqui eu tenho a diagonal principal, ó. O que não faz parte da diagonal principal é esse e esse outro valor aqui. São todos iguais a zero? Sim. Logo, essa matriz aqui é uma matriz diagonal, tá? Então, para ser uma matriz diagonal, né? Ó, essa matriz é... Aqui eu tenho 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa matriz aqui, ela é uma matriz diagonal, tá? Ela é uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada, ela pode ser diagonal, desde que os elementos que não fazem parte da diagonal principal, são esses aqui que estão fora, ó, são todos iguais a zero. Logo, é uma matriz diagonal, né? Outro tipo de matriz que a gente viu foi a matriz identidade, né? Para ser uma matriz identidade, ó, ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Se for uma matriz quadrada de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Para ser identidade, a diagonal principal aqui toda tem que ser igual a 1, 1, 1, e os outros elementos iguais a 0. A matriz identidade é uma matriz diagonal? Sim.
A matriz de identidade é uma diagonal, tá certo? Aqui, ó, os elementos da diagonal principal, 1, e que não é da diagonal principal, tudo 0. Identidade de ordem 3. Identidade de ordem 4. Tá? Então, sempre que fizer, ó, pega uma matriz I5, é uma matriz de identidade de ordem 5, com 5 linhas e 5 colunas, a diagonal principal toda igual a 1, né? E a secundária igual a... E outros elementos, todos eles iguais a 0, tá? Beleza, deixa eu só falar aqui outra matriz que não está aí, que é chamada de matriz transposta, tá? A matriz transposta. O que seria uma matriz transposta? Se eu tenho uma matriz A aqui, ó, dessa forma aqui, ó, vamos supor assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa é uma matriz normal aí, tá? Ela é uma matriz que tem 2 linhas por 4 colunas. Qual seria a matriz transposta a essa matriz aqui, ó? A transposta, ou a matriz A transposta dessa matriz A aqui. Seria eu pegar tudo que é linha, vai virar coluna, tá? É eu inverter a matriz. Tudo que é linha vai virar coluna e tudo que é coluna vai virar linha. Então, ó, aqui não é a primeira linha vai virar a primeira coluna. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui não é 5, 6, 7, 8. É a segunda linha, vai virar a segunda coluna. 5, 6, 7 e 8. Tá? Se essa matriz aqui é uma matriz 2 por 4, essa matriz aqui eu estou invertendo. Então, vai ser uma matriz 4 por 2. Tudo que foi linha virou coluna. Daí falta a oposta. Oi? O senhor acho que não falou da oposta. Ah, e falta a oposta também, né? Outra que a gente viu também lá foi a matriz oposta. O que é a matriz oposta? Se eu tenho uma matriz A, bom, se eu tiver aqui, ó, 3, 5, menos 2 e menos 1. Essa é uma matriz A. A matriz oposta é com esse sinal aqui negativo na frente, é eu inverter o sinal de todos os valores de A. Tá? A matriz A está aqui. A oposta é eu pegar e inverter tudo, trocar todos os valores. Se aqui é 3, na oposta vai ser menos 3. Se aqui é 5, para cá vem menos 5. Se aqui é menos 2, para cá vem mais 2. Se aqui é menos 1, para cá vem mais 1. Tá certo? Então, isso daqui significa a matriz ela ser oposta, tá? A matriz oposta à matriz A. Tá? Então, isso daí foi um esqueminha do que a gente já viu, né? E nessa semana a gente viu a multiplicação de matrizes, a igualdade de matrizes, tá? Que depois, talvez alguém ainda não tenha assistido o vídeo, mas espero que vocês assistam os vídeos todos. A gente vai fazer primeiro exercícios com relação a esses conteúdos vistos no vídeo da semana, né, anterior, da semana 01. Alguma dúvida aí até então, gente? Não, professor, tá de boa, tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Indique explicitamente os elementos dessa matriz A, que é uma matriz, ó, formada pelos elementos A e J, 3 por 3, né? Onde cada elemento A e J é da forma I menos J. I é a linha e J é a coluna. Então, você vai pegar a linha e subtrair da coluna, tá? A ideia que eu lhe dou, que digo para você, é você colocar, escrever, na verdade, a matriz, ó, na sua forma genérica. É uma matriz 3 por 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, matriz A. É uma matriz, ó, vou escrever ela da forma genérica, tá? 3 linhas por 3 colunas. Esse primeiro elemento aqui é um elemento da primeira linha, primeira coluna. Este aqui é o da primeira linha, ainda continua a primeira linha, mas é o da segunda coluna. Aqui é o elemento da primeira linha ainda, terceira coluna. Não tem uma quarta coluna, tá? Então, parou por aqui.
Próximo. Esse daqui é o elemento da segunda linha agora, ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Próximo. A, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna, tá? Então, isso daqui significa escrever a matriz em sua forma genérica, tá? Ou seja, com os elementos aí genéricos, tá? Não sei quem é os elementos, mas eu sei que esses elementos aí, ó, tá o elemento da primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, e assim por diante, tá certo? Bom, então vamos lá, ó. O que significa, né? Ou seja, cada elemento, ele vai ser de que forma, né? Cada elemento, ele vai ser de que forma? Cada elemento aqui, ele vai ser da forma I menos J, linha menos coluna, tá? Então, esse primeiro elemento aqui, ó, é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar, por esta lei de formação, eu vou subtrair I menos J. Eu vou subtrair esse primeiro número menos esse segundo. Então, aqui vai ficar, qual é esse primeiro elemento aqui? É da primeira linha menos primeira coluna. Primeira linha menos segunda coluna. Primeira linha menos 3. Daqui o próximo já é segunda linha. Então vai ficar 2 menos primeira coluna. 2 menos 2. Tudo por causa dessa lei de formação aqui, tá? Ó, que me diz que essa matriz tem a seguinte lei. Linha menos coluna, tá? Então, vamos lá. Aqui é segunda linha menos terceira coluna. Próximo. Terceira linha menos primeira coluna. Terceira linha menos segunda coluna. Terceira linha menos terceira coluna. Tá? Então, tá aí a matriz. E agora é só resolver isso aí, tá? Bom, por que eu digo que é bom escrever a matriz na sua forma genérica? Para você ter essa visualização das linhas e colunas aqui, o que é cada um, tá? E pode fazer direto também, sem problema, tá? Se você já estiver mais familiarizado com isso daí. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1, né? 1 menos 3, menos 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. E 3 menos 3, 0. Tá certo? Então, tá aqui a matriz A, que é dessa forma aqui, tá? Linha, ela vai ser a matriz I menos J, linha menos coluna. Se eu perguntasse para vocês aqui, ó, qual seria a matriz A transposta? Alguém me diz aí como é que ficaria? A transposta dessa matriz A? Alguém aí poderia me dizer? Professor, aí no caso a transposta, a linha vira coluna e a coluna vira linha. Justamente. Como é que ficaria aí? A primeira linha ficaria como? Ficaria 0, menos 1, menos 2. A primeira linha ou a primeira coluna? A primeira coluna. 1, 2. A primeira coluna. Foi duas pessoas de uma vez, foi Larissa e eu. Vamos lá. Qual seria a primeira linha? Eu quero a primeira linha. 0, 1, 2. 0, 1, 2. A primeira linha vai ser a primeira coluna aqui, né? A segunda linha. Segunda linha. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0 e 1. E terceira linha. Menos 2, menos 1 e 0. Menos 2, menos 1 e 0. Muito bem. E quem seria a matriz A transposta? Ou A oposta? Menos 0, menos 1, menos 2, a primeira... O 0 menos 0 é indiferente, tá? Então continua sendo 0, que é neutro, né?
Aí aqui, o segundo aqui, na primeira linha, ainda. 1, 2. Basta inverter o sinal, né? Menos 1, 0 e 1. Menos 2, menos 1 e 0. Ok? Tranquilo? Perceberam aqui que a oposta é igual à transposta? Foi isso que eu fiquei, assim, buguei. Não é para bugar não, tá? Isso não acontece sempre. Isso não acontece sempre, tá? Deu coincidência aí. Ok? Podemos avançar? Sim. Então vamos lá. Construir as seguintes matrizes, tá? A matriz A, 3 por 3, está o quê? A e J é da forma. Vai valer, tem duas condições, ó. Vai valer 1 se o I for igual ao J, ou seja, a linha for igual à coluna. E vai valer 0 se a linha for diferente da coluna, tá certo? Então temos essas duas condições. Então, vou escrever essa primeira matriz aqui, ó, na sua forma genérica, tá? Então, escrevendo ela na forma genérica, ela está aqui, ó, matriz 3 por 3. A1, 1, A2, 1, e assim por diante. Está aqui todos os valores, tá? E aí, vamos para a condição, ó. Preste atenção aqui na condição. A condição diz o quê, ó? Se a linha for igual à coluna, se I for igual a J, o elemento vale quanto, ó? 1. Então, existem duas formas. Você vai analisando um a um, ou você vai achar todos que a linha é igual à coluna. Primeiro eu vou achar todos que a linha é igual à coluna e vou colocar logo o valor aqui, que vale quanto? 1, tá? Então, a linha ser igual à coluna. Vamos destacar aí, ó. Esse cara aqui, não é, ó? Primeira linha, primeira coluna. A linha é igual à coluna. Esse daqui também, não é, ó? A linha é igual à coluna. Aqui também, não é? Linha é igual à coluna. Então, a diagonal principal toda. Se a linha for igual à coluna, ou seja, na diagonal principal, a linha é igual à coluna. O elemento vai valer quanto? Ó, 1. Então, a diagonal toda principal, ela vale 1. Tá certo? 1. Porque a linha é igual à coluna na diagonal principal. Já se a linha for diferente da coluna, vai valer 0. Então, todos esses outros casos aqui, ó, 1 e 2 são diferentes. Diferentes. Diferente. Diferente. Linha diferente de coluna e linha diferente de coluna. Então, em todos esses outros verdes, a linha é diferente da coluna. Se a linha for diferente da coluna, ele vai valer quanto? 0. Então, eu vou colocar 0 aqui nos outros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Então, aí chegamos à matriz A que queríamos, né? E a gente pode identificar que essa matriz A é a matriz identidade, né? De ordem 3. Ou seja, a linha diagonal principal toda vale 1 e todos os outros elementos iguais a 0. Ok? Tranquilo? Ô, professor, mas ela Diga. também pode ser uma diagonal, né? Também pode ser uma diagonal, porque eu falei, né? Foi quem que falou, Larissa? Foi Maria Adriele. Adriele. Então, eu falei, né, Adriele, para vocês o seguinte, que toda matriz identidade, ela é diagonal, tá? Então, uma definição para matriz identidade ela é a seguinte, é uma matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal são iguais a 1, tá? Então, a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal, o contrário não vale. Ou seja, se ela é uma matriz identidade, ela é uma matriz diagonal. Agora, se ela é uma matriz diagonal, ela é identidade? Não. Tá certo, Adriele? Certo, professor. Muito bem. Vamos para a letra B. A letra B, ela diz o seguinte. A
letra B, ele quer uma matriz B e J, então vou escrever ela aqui rapidinho na forma genérica, tá? Ó, a matriz B, né? Ela é uma matriz, ó. Então, acompanha aqui. B11, B12 e B13. B21, B22 e B23. B31, B32 e B33, tá? Bom, tá aí. Matriz genérica, tá? E aí, o que vamos fazer, ó? Nessa matriz, vamos identificar a seguinte situação, né? Vou pegar aqui. Quando a linha for igual a coluna, mais a coluna, quando a linha mais a coluna for igual a 4, o elemento vai valer 1. Linha mais coluna igual a 4. E se for diferente de 4, vai ser igual a 0. Vamos destacar todos que a linha mais a coluna é igual a 4, tá? Aqui, ó. 1 mais 2 dá 2. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 1 mais 3 dá 4. Então, aqui, ó, a linha mais a coluna é igual a 4. Aqui dá 3, né? Somado a 3. Aqui dá 4. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Diferente. Então, esses rosas aqui, ó, todos são os elementos onde a condição da linha mais a coluna é igual a 4. Ou seja, a diagonal secundária, né? Então, na diagonal secundária, a linha mais a coluna é igual a 4. Logo, o elemento vale 1, tá? Essa daqui é a condição, o 1 e essa daqui é a condição. Então, aqui vai valer 1 na diagonal secundária. 1, 1 e 1. Já onde for diferente, né? Bom, se é igual na diagonal secundária, todos os outros vão ser diferentes, né? Diferente, tá? Se for diferente, vale 0. Então, ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3. Todos esses outros aqui são diferentes. Logo, vai tudo valer igual a 0. Tá? 0, 0, 0. Ok? Então, achamos aí a matriz B, tá? Ela é uma matriz do tipo 3 por 3. Aí eu pergunto agora para você, Adriele, é uma matriz diagonal? E agora? Eu acho que não, professor. Não, né? Porque para ser diagonal, tem que ser a diagonal principal, tá? Tem que ser a diagonal principal. Não, aqui é a secundária. É a principal que tem que ter valores e os outros elementos todos têm que ser iguais a 0. Ok? Então, não é diagonal, não é identidade, tá certo? Isso aqui não é a matriz de identidade. Beleza? Vamos para a próxima aqui, tá? A é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Com esta lei de formação aqui, ó. Vamos escrever a matriz A, tá? Então, vou pegar a matriz na sua forma genérica, tá? Ela tá aqui na forma genérica dela, ó. E ela tem a seguinte condição, ó. Sempre que I for igual a J, ela vale 1, tá? E aí a gente vai destacar onde que I é igual a J, né? A diagonal principal, né? A gente já viu isso daí, tá? Então, a diagonal principal, ó, I igual a J. Então, na diagonal principal, quando I for igual a J, ela vai valer 1. Né? A condição é que quando I for igual a J, vai valer 1. Então, a diagonal principal toda vale 1, tá? Então, aqui, ó, 1, 1 e 1, ok?
Já quando I for... Professor, mas Oi? no caso, essa matriz não é 3 por 2? Ai, desculpa, né? Eu errei aí. Tá, vou organizar aí melhor. Foi porque na sede de querer colar aqui, pensar que eu não ia reescrever ela toda, aí eu acabei errando. Então, ela é 3 linhas e 2 colunas. Ela não tem essa coluna aqui, né? Desculpa. Muito obrigado. Então, ela é uma matriz 3 por 2, tá? Então, ela não tem esse último termo aqui também. Ela encerra aí, 2 colunas. Muito obrigado. Bom, e aí agora vamos seguir, né? O que ele diz? Que se I for diferente de J, ela vai valer I ao quadrado. Todos esses outros caras aqui, ó, a linha é diferente da coluna. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar a linha e elevar ao quadrado, o valor da linha e elevar ao quadrado. A linha aqui é a primeira linha, então vai ficar 1 ao quadrado. Aqui é a segunda linha, então vai ficar 2 ao quadrado. E aqui embaixo é a terceira linha, vai ficar 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, tá? Bom, logo essa matriz aí, né, ela vai ser igual, ó, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 1, 3 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 9. Achamos a matriz 3 linhas por 2 colunas, né? Da forma 3 por 2, tá certo? Com a seguinte lei de formação aqui, ó, dada por dessa forma. Valendo 1, se a linha for igual a J, né? Se I for igual a J, e valendo I ao quadrado, se a linha for diferente da coluna. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Ainda bem, né? Bom, então era isso daí, tá? Que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Esses exercícios aí, tá? Então, eu vou parar de gravar aqui rapidinho, tá? Porque já encerrou a aula, os conteúdos.